capítulo 18, versículo 21, que fala sobre cochear entre dois pensamentos. A complicação de cochear entre dois pensamentos. A palavra de Deus nos fala assim, pode ler sentadinho mesmo, capítulo 18, versículo 21, que nos diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. A gente sabe que quando a palavra aqui, até quando cocheareis, o verbo cochear, na vida natural, é um sinônimo de uma pessoa que manca. E a palavra de Deus traz Elias profetizando para o mundo espiritual. Então, cochear é quando o homem ou a mulher manca. Uma hora está no pé direito, outra hora está no pé esquerdo. E assim vai. Uma hora firma nesse, depois nesse. E Elias traz essa palavra para o mundo espiritual. Até quando estareis uma hora do lado de cá, outra hora do lado de cá, uma hora do lado de cá, outra hora do lado de cá? Isso é cochear entre dois pensamentos. Mas para a honra e glória do nosso Deus, a gente entende que a maioria que é cristão, não sei, nós já decidimos qual caminho seguir. Mas quando Elias fala essa profecia, ele tem essa palavra, que não é uma profecia, é uma fala, né? É um confronto. Ele está no Monte Carmelo com os profetas de Baal, e no capítulo 17 de Reis, a gente vê que Elias ora e fica sem chover durante 3 anos e meio em Israel. E aí a gente se pergunta, mas como uma pessoa ora para não chover durante 3 anos e meio? E o gado, como é que fica? E a agricultura, como é que fica? E os rios, como é que fica? E toda a vida do povo de Israel, como fica? Mas por que Deus, por que Elias orou e pediu a Deus para que não chovesse durante 3 anos e meio? Porque o povo de Israel assimilava a fertilidade, a fartura da agricultura e a chuva ao Deus Baal, e não ao nosso único e verdadeiro Deus. Aí Elias falou: ah é? Vocês acham que é Ele que provê tudo isso? Então Deus, para a chuva, não chove mais. Não choveu, o gado morreu, pereceu, emagreceu, o rio secou, a comida faltou. Porém, na mesa de Jezabel haviam 850 profetas que comiam o sangue do povo. Não literalmente o sangue, mas comiam a comida que faltava para o povo, porque eles eram sacerdotes do Deus Baal. Eram 450 profetas de Baal e 400 de Acera. 850 profetas. E nesse Monte Carmelo, onde Elias confronta não somente o povo de Israel, mas principalmente o rei Acabe e a demônia da sua esposa Jezabel, ele confronta o casal. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E a gente sabe que lá no Monte Carmelo acontece não um duelo, né? Que duelo é diferente, mas acontece um desafio, exato, obrigada. Acontece um desafio entre os profetas de Baal e o profeta Elias. Aí ele sugere que venham 2 novilhos para cada um fazer o holocausto ao seu Deus. Os profetas de Baal fariam o holocausto do novilho no altar, e Elias faria o holocausto do novilho também no altar ao nosso Deus verdadeiro, ao único e verdadeiro Deus. Porém, nesse desafio, Elias, sabendo que Baal não ia se pronunciar, porque um pedaço de pau ou de ouro ou de bronze não pode se pronunciar, ele diz: vocês podem fazer o ritual de vocês primeiro,
pode orar, pode clamar, pode chorar, pode fazer o que quiser, depois eu faço o meu holocausto. E assim o povo fez a adoração deles lá de Baal. A Bíblia fala que eles seguem até ao meio-dia, pedindo a Baal para eliminar o holocausto. Não é eliminar, não, pegar o holocausto, né? Assim como do céu desce fogo quando Elias clama, e o holocausto fica lá. Eles oram, eles adoram, Baal não se manifesta. Então Elias, muito irônico, diz para eles: imagina 850 profetas adorando a um Deus que não existe, para que sacrificasse, né, o holocausto, aceitasse o holocausto, que era o sacrifício que eles estavam fazendo, e Baal não se manifesta. Elias, bem irônico, diz: será que o Deus de vocês está dormindo? Será que ele foi passear? O que será que aconteceu? E o povo, a Bíblia nos fala que eles seguem se cortando, se mutilando, fazendo orgias sexuais, porque a adoração a Baal para eles era isso. E Elias então, agora é a minha vez. Lembrando que não tinha água, Elias pede para que o povo jogue água no rego do holocausto, né? Jogue água na lenha, joga água no novilho que já está lá em cima do altar para o holocausto. Não satisfeito, pede novamente que jogue água, lembrando que não tinha água, né? Então, um desperdício de água não foi, porque diante da visão do profeta Elias, era para mostrar ao povo que o único Deus que tinha autoridade para consumir o holocausto seria o nosso Deus e o único verdadeiro. Aleluia! E aí Elias faz uma oração, uma pequena oração, e o povo se convence de que só o Senhor é Deus e passa a adorar ao Senhor nosso Deus. Depois a gente sabe pelo contexto da Bíblia que todos os profetas são mortos, e Elias prossegue na sua caminhada, né? Lembrando que Acabe foi o 7º rei de Israel. Depois de Acabe, ainda tiveram mais 12 reis governando Israel. O povo continuava cocheando entre dois pensamentos. No momento adorava a Deus, no outro momento estava lá adorando as imagens de escultura, fazendo as suas simpatias, fazendo as suas porcarias, adorando ao outro Deus. No outro momento erguia as mãos e adorava a Deus. A gente entende que o cenário de Israel era um cenário de pobreza, um cenário de opressão, um cenário totalmente contrário ao que Deus havia prometido. Mas por causa da idolatria, por causa de ficar cocheando entre dois pensamentos, eles estavam pagando o preço do pecado, o preço da desobediência a Deus. E segue os 12 reis depois de Acabe, porque foram 17 reis que passaram por Israel. E no final do 19º rei, a gente sabe que Israel, o reino do norte, é levado cativo pelos assírios. E o rei da Assíria, por uma grande maldade, ele divide o povo de Israel em pequenos grupos e assenta esse povo em outras nações que ele também dominava. Bota um tanto aqui, um tanto acolá, separa o povo de Israel e traz outros povos dessas nações que eles houveram conquistado para habitar em Samaria, que era a capital do reino do norte. O que acontece? Gera os samaritanos, aqueles que lá no Novo Testamento a gente tem conhecimento de uma guerra, não guerra propriamente, mas de uma desavença com o povo de Deus, que não se dava com os samaritanos. Aí a gente pensa que o povo parou de cochear
porque a nação de Israel se dividiu em duas nações. A nação do reino do norte, que ficou com 10 tribos, e a nação de Judá, que ficou com 2 tribos, com as tribos de Judá e de Benjamim. Porém, na tribo de Benjamim também, na tribo de Judá, o povo cocheava entre 2 senhores. Lembrando que também no reino de Israel, no reino do norte, o próprio profeta Elias, no capítulo 17, ele profetiza a morte da demônia Jezabel. A Jezabel veio da Fenícia e trouxe com ela o deus Baal. O que já estava ruim pelos deuses que outrora o rei Salomão havia introduzido em Israel, ela traz também o deus Baal. E Elias profetiza a morte de Jezabel. Ela cairia, seria jogada da janela do seu palácio, pisoteada pelos cavalos do rei, e em seguida seria comida, estraçalhada pelos cães, sobrando apenas a cabeça, os pés e as mãos. Ou seja, no sepulcro de Jezabel, que eu chamo ela de demônia, ela não teve o sepulcro do corpo, porque só sobrou dela o crânio, a cabeça, as mãos e os pés. E o povo continua cocheando, desde de Acabe até ser exilado pelo rei da Síria. E aí agora a gente vai para o reino de Judá. O profeta que eu gostaria de falar nessa noite, ele não profetizou durante os 20 reis que passaram por Judá. Ele já profetiza em Judá, que é o profeta Ezequiel. Eu peço que, se vocês quiserem, pode abrir o profeta Ezequiel no capítulo 8. Ezequiel já profetiza para a tribo de Judá, já na beira do rio Quebar, na cidade de Babilônia, onde eles vão cativos, para uma cidade que se chama Tel Abibe. Nessa cidade, Deus toma Ezequias e o leva a Jerusalém, onde já não havia mais Jerusalém, já não havia mais nada, a não ser muito lixo, como relata o livro de Esdras e Neemias, quando o rei Ciro assina o decreto e eles retornam de Babilônia para Jerusalém, ao contrário do povo da Síria. E Deus, quando leva Ezequiel em visões a Jerusalém, olha, eu confesso para vocês que eu já tinha lido algumas vezes, mas dá para a gente entender, irmãos, a ira de Deus, como que Deus estava e continua triste, chateado, magoado, ofendido com tanta idolatria do povo, porque o Deus soberano, Ele nos criou para nós o adorarmos. E quando o povo começa num sincretismo, o que é um sincretismo? É quando a pessoa começa a misturar as crenças, adora a Deus, mas adora Baal, mas adora um outro ídolo, aí vai ali, faz uma mandinga, vai ali, acende uma vela para o demônio, outra à noite levanta as mãos para adorar a Deus. Isso é o sincretismo religioso que o povo se encontrava. E quais são as consequências desse sincretismo religioso? O povo perde a sua identidade. O povo já estava cocheando entre 2 pensamentos, mas quando entra o sincretismo religioso, ele perde a sua característica fiel de adoração ao único e verdadeiro Deus. Ele começa a misturar as crenças. E nessa visão, Deus leva Ezequiel até Jerusalém, e a gente começa a ver a tristeza de Deus. Bora lá ler Ezequiel capítulo 8. No versículo 8:3, a palavra nos fala assim: estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos. A forma da mão que Ezequiel vê, pega ele pelos cabelos e leva em visões a Jerusalém.
no templo propriamente dito. Já no versículo 4, 5, a gente começa a ver as visões que Deus permitiu que Ezequiel tivesse. Logo na entrada do templo, ele vê uma estátua do ciúme. Já não existia mais Jerusalém, não existia mais templo, porque eles já haviam roubado tudo, em mais de 18 carruagens, levando todos os utensílios, o mar de bronze, tudo que havia no templo de Israel foi levado como espólio. Mas Deus, ao levar Ezequiel nas visões, na primeira visão, ele vê uma estátua do ciúme. O que é uma estátua do ciúme? É uma estátua que provoca a ira e a abominação a Deus. Uma estátua do ciúme é uma estátua que provoca tudo que não é bom. E a gente sabe que o ciúme não é uma coisa benéfica. E a estátua do ciúme traz junto consigo não apenas os ciúmes, mas a inveja, a controvérsia, a fofoca, tudo que é peculiar ao ciúme representava essa imagem do ciúme que Deus permitiu que Ezequiel visse no versículo 8:5. Porém, no versículo 8, do capítulo 8, do versículo 9, Deus fala com Ezequiel: está vendo um buraco ali na parede? Cava esse buraco, mexe nesse buraco, até você conseguir passar por esse buraco. E Ezequiel pega aquele buraco, a Bíblia não fala como que ele vai cavando aquele buraco, mas aquele buraco fica de um tamanho que ele consegue passar. E quando Ezequiel entra na sala, ele vê pinturas de répteis pela parede, pinturas de deuses, animais que o povo adorava. E eles pensavam, como está escrito aqui no versículo 9, e eles diziam assim, né? Deus fala para Ezequiel: entra, vê as malignas abominações que eles fazem aqui, nessa sala que ele cavou com a mão e entrou. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em redor. E 70 anciãos estavam com incensários adorando aqueles deuses em forma de desenho que estava na sala. E no versículo 9, é o 9 que nós lemos, no versículo 10, e entrei e olhei, e eis que toda o 12, então me disse, olha só Deus falando para Ezequiel, olha o sentimento de Deus em relação a um povo que outrora Ele criou, tirou da terra do Egito com mão forte, né, através de Moisés, assentou o povo em Canaã, distribuiu a terra, e esse povo se transforma num povo idólatra, que não está nem aí para o nosso único e verdadeiro Deus. E no versículo 12, pensa, Deus falando para Ezequiel, gente: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, cocheando entre dois pensamentos. Como se não bastasse, no versículo 14, ele manda Ezequiel entrar num outro lugar, e lá está algumas mulheres chorando sobre Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz foi uma deusa que eles também associavam à fertilidade e à vegetação, e as mulheres choravam por essa deusa. Em vez de chorar pelo Deus verdadeiro, choravam por essa deusa. E acabou? Não. Deus ainda manda Ezequiel para uma outra porta, e nesta porta
volta, Ezequiel tem a visão de 25 homens olhando para frente, adorando o sol, de costas para o templo. Não seria melhor virar para o templo e adorar a Deus? Mas não, cocheando entre dois pensamentos, entre dois deuses, entre dois caminhos, os 25 homens adoravam a criatura, que era o sol, o luminar que Deus fez, em vez de adorar ao Deus verdadeiro. Por isso, irmãos, a gente pensa, será que o nosso único e suficiente, será que o nosso único e verdadeiro Deus não é suficiente para nos alimentar a alma? Que nós temos a fome de Deus? Será que é preciso sincretismo, juntar mais alguma adoração pagã ao nosso único e verdadeiro Deus, que se denomina Eu Sou, o grande Eu Sou? Aleluia! Será que precisamos humilhar Deus a esse ponto? E o profeta Ezequiel, ele prega para o povo cativo de Judá que está na Babilônia, mas ele prega uma mensagem de julgamento e uma mensagem de reconciliação, deixando a entender ao povo que nem tudo ainda está acabado, ainda haverá tempo para se consertar com Deus, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus, Ele é um Deus que acha graça em nós. Aleluia! Até quando cochearemos entre dois pensamentos? Até quando vamos oscilar entre Deus e Baal? Até quando vamos oscilar entre dois caminhos? Até quando vamos oscilar entre duas posições? Será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? Eu tenho para dizer para vocês, irmãos, que se nós cochearmos entre dois pensamentos ao longo da vida, teremos consequência. Primeira consequência natural, né? Porque a esposa que Deus estava preparando para você, provavelmente Ele vai dar para outro. O marido que Ele estava, o esposo que Ele estava preparando para você, talvez Ele vai dar para outra. As riquezas, o ministério que Deus estava preparando para você, se você continuar cocheando, irmã Carol, entre dois pensamentos, Ele vai dar para outro. Então, quando a pessoa fica cocheando entre dois caminhos, entre dois deuses, entre duas situações, e não se decide nunca a que Deus vai servir, eu tenho para dizer para vocês que as pessoas que estão ao seu lado, a sua mãe, os seus irmãos, a sua família, vai sofrer as consequências de você viver cocheando entre dois pensamentos. Sem falar no lado espiritual, que se você cochear a vida inteira e não tiver a oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, em vez de passar no tribunal de Cristo para receber a honra e a glória, receber o galardão e a sua coroa, você vai terminar lá no julgamento de Deus, que é o lugar do ímpio, do indeciso e daquele que vive cocheando. A palavra de Deus nos fala em Apocalipse 3,16: assim como não és nem quente e nem frio, e és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jonas foi vomitado pelo grande peixe. Imagina ser vomitado pela boca de Deus. Que a gente possa nessa noite entender da nossa própria trajetória. Eu vou dar um pequeno testemunho. Quando eu aceitei Jesus, com meus 40 anos, já fazem quase 24 anos, eu tinha um grande amor na minha vida, que ele também teve a oportunidade de aceitar Jesus. Porém, ele ficou cocheando entre dois pensamentos, e está cocheando até hoje
entre dois pensamentos. Eu lembro que na época eu muito viciada em drogas, mas já absorvendo a palavra de Deus, desfrutando das maravilhas, engatinhando na palavra de Deus. Um dia tinha um povo lá em casa cheirando pó, cocaína, e eu fumava muito quando eu estava usando droga. Nessa noite eu pensei assim: é Deus já trabalhando na vida da gente, para a gente decidir a não cochear entre dois pensamentos. E eu pensava assim, né? Deus é comigo, né? Estão me falando que Deus é comigo, né? Nessa noite eu cheirei muito, mas não fumei um cigarro. Eu falei, o negócio é bom, quer dizer que eu posso ficar sem o cigarro, que eu achava que eu não sobreviveria sem o cigarro. Numa outra noite, aparece esse homem que foi o grande amor da minha vida, me aparece com uma pacoteira assim de pó. Eu ainda estava construindo a minha casa. Ele se assenta lá no meu quarto, que não era quarto, era uma construção ainda, e consome cocaína de 8 da noite até 8 da manhã. E eu não toquei nenhum teco daquele pó. Deus me guardou. E aí eu pensava assim: se eu posso ficar sem o cigarro na cocaína, e posso ficar sem a cocaína com gente usando do meu lado, esse negócio de Jesus é bom demais. Glória a Deus, aleluia. É bom demais. Aí eu optei por seguir a Jesus. Em momento algum eu cocheei. Porém no outro dia eu desci, comprei um cadeado e botei no meu portão. Até então não tinha cadeado. Quando a gente aceita Jesus, a gente começa a fazer separação das coisas. Não é mais uma casa que está aberta para quem quer chegar com cocaína, com maconha, ou com a meleca que seja. Não! Aqui tem um cadeado agora. Aqui só vai entrar quem Deus permitir. E dessa forma, durante muito tempo depois, me aparece ele no portão. Eu já crente, cristã. Aí ele fala, Janete, quem é? Claro que eu sabia quem era, né? Como é que você vai esquecer o rosto do grande amor da sua vida? Claro que eu sabia. Quem é? Fulano. E eu esnobo. Quem? Fulano. Entendi, tá. Eu cá de dentro da casa, o portão ralando. Tá, e o que você quer? Eu vim conversar um pouco. Eu falei, olha, o que nós tínhamos que conversar foi há 16, 18 anos atrás. Naquela época que a moça veio falar de Jesus pra gente, lembra? E depois veio os hippies de Cristo e me ganharam definitivamente para Jesus. Eu não tenho nada para falar com você. Meu Deus. E aí ele foi embora. Muito tempo depois, a irmã dele me liga e diz assim, fulano está sumido. Eu falei, aqui não está. E aí, alguns dias depois, ela liga de novo falando, olha, ele foi achado numa vala, lá no bairro Santa Rosa. Foi achado numa vala, com a língua necrosada. Você foi lá comigo visitar ele. Você, o senhor e a irmã Nilda. Eles têm uns 18, 20 anos. A língua necrosada, a sorte dele é que a língua cresce de novo. A língua necrosada. E aquele homem que era lindo, irmã Bela, virou um monstro. Ele anda agora com um bonezinho assim, tentando disfarçar aquela monte de cicatriz. O homem foi parar, meu Deus, o homem foi parar no hospital em Vitória. Um homem que era lindo, que ganhou meu coração, todo cheio de cicatriz, irmã Alceia, transfigurado, consequência de cochear entre dois caminhos. Eu perdi o grande amor da minha vida? Perdi nada, que eu ganhei um muito maior, que é Jesus. Quem perdeu foi ele, que ainda, apesar de me perder, ainda perdeu a grande oportunidade de salvação na vida. Eu creio que ele deva estar cocheando até hoje, porque nunca mais vi, mas
pelo que às vezes a gente escuta alguma pessoa comentar. Então eu volto a dizer, igreja, quando a gente fica cocheando muito, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos vão pagar o preço. E talvez, quando você decidir não cochear mais, você não vai mais ter tempo de trabalhar na obra do Senhor, não vai mais ter tempo de exercer aquele ministério que outrora Deus havia preparado para você. E está pensando que no leito da morte vai falar: aceita Jesus, treme a boca, ou treme, não sei o que, tá, aceita, foi salvo? Não vai não. Sabe por quê? Uma que o pastor já nos ensinou, e eu leio muito sobre isso, pastores também renomados, que tipo assim, você teve o tempo todo para se arrepender, para ter uma vida com Deus, consertar a sua vida, falar de Jesus para outras pessoas, através do seu testemunho, e você não quis, cocheou para lá, cocheou para cá. Agora no leito de morte, está facinho assim? Tá não, mas não vai mesmo. Não é eu que estou falando, porque eu não tenho a chave do céu, mas o Deus que tem a chave do céu, Ele fala. Amém? Irmãos, a palavra é para nos confrontar, porque quando a palavra nos confronta, há quebrantamento. Quando há quebrantamento, há libertação. E quando há libertação, há salvação. Porque senão, nós iremos todos rindo e ignorantes para o inferno. Mas há um Deus no céu que permite que a sua palavra seja ministrada. Tem uma circunstância que faz com que as pessoas não acreditem na palavra de Deus. Ontem, na tarde da bênção, foi uma maravilha a ministração da irmã. Eu acho que tinha 2 ou 3 pessoas somente aqui, mas foi uma palavra que ela nos ensinou a repreender a incredulidade. E a incredulidade da palavra de Deus é um dos fatos que faz a pessoa cochear entre 2 pensamentos. A pessoa não acredita na Bíblia. Mas foi o homem que escreveu. Foi homem, sim, mas não foi um pinguço, um viciado que escreveu. Foi homem, sim, mas homens cheios do poder de Deus, homens ungidos, cheios do Espírito Santo de Deus. E aí a pessoa diz: mas foi homem que escreveu. Como que um livro, se fosse apenas um homem que escreveu, iria transformar a vida de mais de não sei quantos bilhões de pessoas, inclusive a nossa, se fosse um livro comum? A pessoa entra no avião, atravessa Guarapari para Rio, atravessa o mar, vai para a Europa e confia no avião. A pessoa entra no carro, dirige. Eu lembro que logo que eu me converti, eu tinha um Ford Ka, e eu lembro que ali na reta das 3 praias, eu estava dirigindo, não existia aquelas marcas, a sinalização ainda, né, a vigilância, né, da velocidade máxima permitida, e eu enfiei o pé. E aí por um momento eu pensei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Vai se esse carro despenca todo, né? Solta a roda, solta o capuz, solta o volante, ele desmonta. Mas graças a Deus não desmontou e eu cheguei em casa. Mas as pessoas não cogitam isso. Mas quando é a palavra de Deus, eles cogitam. Aí nasce o teólogo, nasce o perito nas escrituras, mas não acredita na palavra de Deus. Acredita na dieta da nutricionista, que se mandar você comer 2 quilos de trigo, você vai comer, porque é a nutricionista que mandou. Mas não acredita na palavra de Deus. É verdade, Deus. Acredita nas mensagens de celular. Olha, se você não repassar essa mensagem, sua mãe vai morrer, seu pai vai. A pessoa com medo repassa, mas não acredita na Bíblia. É desse jeito. E aí, irmãos, a gente vê como que a palavra de Deus
é necessária para a nossa vida. Tinha mais coisas aqui para falar, mas o tempo já se foi. Eu gostaria de fechar com a palavra de Deus que se encontra em Mateus. Mateus 6:24, que fala da inconstância, da indecisão, da instabilidade, da oscilação da pessoa. Lá no livro de Mateus, no Evangelho, Mateus 6:24 nos fala: ninguém pode servir a dois senhores, ou vai amar um e desobedecer o outro, porque os dois juntos não podem ser. Não se pode servir a dois senhores. Tiago 1:8 nos fala: o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O que é o coração dobre? É o coração inconstante, o coração oscilante, que em todas as coisas ele é inconstante, inclusive na decisão de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E é isso. Que Deus possa abençoar as nossas vidas nesta noite, lembrando, irmãos, que a consequência espiritual e carnal de ficar cocheando pode ser irreversível. Às vezes, por tanto cochear, você pode fazer com que um ente querido também comece a cochear junto com você. Porque se você não cochear, e se você decidir na primeira oportunidade, a própria família que cochearia junto com você vai ver em você um Deus soberano e vai querer servir ao Deus que você serve. Pode ser que não no mesmo momento, que cada um tem o seu tempo, mas a palavra estará sendo lançada. Eu venho de uma família que ninguém é evangélico, ninguém é cristão, é todo mundo sincretista. Eles misturam tudo e acham que